Voltamos com Mais Saúde na TV. Hoje recebemos aqui a equipe do CIMA, o Centro Integrado de Medicina Avançada. É isso aí, né, meu? Isso aí. A gente estava falamos sobre o biofeedback e aqui a gente está com um gráfico sobre o exame de manometria. Tá, antes de falar do manometria, você já viu a Mais Saúde desse mês? Saiu? Já, tive oportunidade, tá ótima. A gente colocou uma matéria lá com Dr. Ricardo. Dr. Ricardo também, parceiro do CIMA. Dá uma Mais Saúde aqui, o Whiteman, pra gente mostrar aqui a nova edição da Mais Saúde, fresquinha, que acabou de chegar. Aqui está a... Opa! Não tem problema, aqui está a 20ª edição da Mais Saúde. E aqui temos a matéria do CIMA. Cadê a matéria do CIMA? Que página que tá, meu? Ah, não lembro. Você não leu, né, cara? O cara não leu, tá falando que leu. A página não lembro. Eu também não lembro. Vamos achar. Vamos pro começo. Doutor Ricardo, onde que é? Doutor Ricardo é de Marília. Ele é especialista em cirurgia plástica, se formou lá em Marília, na FAMEMA, e fez toda a sua graduação e especialização lá. Aqui, Dr. Ricardo Stefani, né? Isso. Então aqui a gente está com uma matéria do Dr. Ricardo Stefani, que é parceiro do CIMA lá, sobre mamoplastia de aumento com prótese de silicone. É isso, né? Isso. Joia, show de bola, Whiteman. Segura aqui para a plaquinha não cair de novo. Obrigado. E aqui então nós temos o gráfico sobre o exame de manometria. Primeiro explica pra gente o que é o exame de manometria, para que serve o exame de manometria, e a gente fala um pouquinho sobre o gráfico. A manometria é um exame computadorizado que avalia as pressões do canal anal e faz uma avaliação funcional desse canal anal. É introduzida uma pequena sonda de polivinil, ela é flexível, tem 4 milímetros, que na ponta nós colocamos um látex para simular o bolo fecal. Ela é... O que seria? Vamos falar, o que seria um bolo fecal? O bolo fecal seriam as fezes quando elas impactam na ampola retal, e daí o paciente pode ter uma sensibilidade como se as fezes estivessem impactadas na ampola retal. E daí vai estimular o cérebro e vai dar uma resposta manométrica, uma resposta pressórica no gráfico, que daí nós conseguimos avaliar. Então, mas isso aqui é ligado, essas pontas aqui é ligado a algum aparelho? Isso, o aparelho no qual eu utilizo aqui em Ourinhos é um aparelho com 8 canais, tá? Então ele é ligado a um polígrafo que traduz essa imagem do polígrafo para um gráfico no computador. Então, explicando o que a Fernanda tinha orientado, no caso do paciente com contração paradoxal do bulbo retal, ou anismos, né, no esforço evacuatório, o paciente tem que fazer esse primeiro esforço, que é a contração retal, e depois fazer um brusco relaxamento, que é o relaxamento do canal anal. E aqui nós podemos observar que o paciente não tem isso. Ele mantém pressões elevadas, então ele tem um teste de expulsão do balão. Mas e essa oscilação que ele tem, essa oscilação? Às vezes a gente está falando dessa última apenas dessa aqui, parte, né? Amarela. Tá? Então aqui são os 8 canais. 1, 2, 3, 4, tá? E são os 8 canais. E aqui eu pedi para fazer 4 esforços evacuatórios. Eu observei que a paciente não teve o relaxamento adequado, não conseguindo expulsar o balão que estava inflado de água. Então, aqui em cima é o pico de força. Isso. Esse aqui é um gráfico de pressão. Tá. Então aqui nós medimos a pressão de acordo com a elevação desse gráfico. A manometria também é utilizada para nós fazermos o tratamento dos pacientes com incontinência anal. Nós trouxe um outro exemplo também de uma paciente que tinha uma incontinência anal, na qual eu fui fazer a avaliação e observei que ela tinha uma boa capacidade de sustentação, ou seja, ela conseguia fazer atividade de contração, mas ela não tinha nível pressórico adequado. Aqui observamos que ela tem uma pressão média de 54 milímetros de mercúrio, sendo que o normal seria acima de 120 milímetros de mercúrio. Encaminhamos a paciente para o biofeedback para obter alguns resultados positivos. É uma forma de tratamento, é o biofeedback. A incontinência anal, ela tem inúmeros tipos de terapêutica. Tá? Essa aqui é a terapêutica mais simples, né? Menos nociva ao paciente. Como é um procedimento indolor, tanto a manometria quanto o biofeedback, nós optamos por fazer coisas mais simples. Mas lembrando que a incontinência pode chegar a medidas drásticas, até o fato de colocar uma estomia, né, que é aquela bolsa de estomia para o paciente não ter mais evacuação fisiológica, que é pelo ânus. Nesse caso, nós temos a enfermeira Janaína, que está aqui para nos explicar alguns métodos e cuidados com estomias,
para poder orientar também nos cuidados com pacientes com incontinência. Então, mas esse caso aí seria quando a pessoa vai operar mesmo, precisa operar, é isso? Vai operar. Já passou por todos os métodos terapêuticos, desde injeção de carbono pirolítico, neuroestimulação sacral, até mesmo um procedimento cirúrgico, infiltração de toxina botulínica, enfim, já passou por todo esse arsenal terapêutico, ou mesmo não foi indicado esse arsenal pela baixa eficiência. Nós temos que lembrar que a incontinência anal, existem vários arsenais terapêuticos, mas a maioria deles não tem um resultado muito bom. Então, alguns pacientes a gente tem que partir para um tratamento mais drástico, que é colocar uma estomia, ou seja, derivar o trânsito intestinal, para que não evacue pelo ânus e acabe pela bolsa de estomia. Apenas medicação não resolve alguns casos? De incontinência, existe ou não? Alguns casos, mas as incontinências por diarreia funcional, por exemplo. Mas diarreia por disfuncionalização do canal anal, não existe medicação que nos consiga dar esse tônus e essa continência fecal. Tá, aí nesse caso então você entraria para a estomia. A estomia é feita pelo médico também? Sim, pelo proctologista ou pelo cirurgião geral, gastrocirurgião numa urgência, é feito isso aí. O biofeedback da incontinência anal, a Fernanda pode explicar um pouquinho também dos métodos e como é feito o exame, o biofeedback, né, como é feito o biofeedback, e posteriormente a Janaína pode explicar um pouquinho mais sobre as estomias, que é uma coisa tão temida, mas hoje nós temos meios e métodos de cuidados que minimizam muito o constrangimento do paciente com essa ostomia, né, na sociedade. Então elas estão aqui para explicar essas novas possibilidades. Tá, eu vou chamar um intervalo, então no próximo bloco a gente fala sobre isso aí. Fechado? Vamos então para um rápido intervalo e voltamos já.